Olá, meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje é segunda-feira, dia 28 de abril. Estou aqui para falar com vocês sobre a temática As Fases da Vida de Moisés. Hoje nós vamos meditar em Colossenses capítulo 1, versículo 16, que diz: Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E o nosso apacentar, ele diz assim: alguém que vive sem propósito está vivendo sem direção. Qualquer lugar que chegar está bom, porque não tem objetivos, não tem coordenadas e nem direção. Qualquer coisa serve, e o que Deus quer para a sua vida é que você tenha sentido em viver. Viver alegria e esteja nos caminhos dele para realizar tudo aquilo que ele sonhou antes mesmo de você nascer. Deus tem um propósito para cada um de nós, assim como ele preparou Moisés em todas as fases da vida de Moisés. Foi uma preparação para que o povo fosse resgatado. Nós também temos propósitos a cumprir aqui nesta terra. Moisés teve momentos de viver no palácio, de desfrutar de aprendizados, de ser servido, era um príncipe, mas chegou o momento também de ele passar pelo deserto, de ele passar pelo esquecimento. Mas Deus mostra para ele que era necessário porque ele tinha um povo a ser resgatado. E era Moisés um instrumento de resgate. E era Moisés que teria que voltar novamente ao Egito. Mas se Moisés não tivesse passado por aquele processo, por todo aquele caminho, ele jamais teria estrutura para poder conduzir aquele povo. Ele foi experimentado, como muitas vezes na nossa vida acontece. Tem as fases da nossa vida e cada fase Deus quer que nós sejamos pessoas obedientes. Quer que nós sejamos pessoas que olhem para a sua palavra e entenda que Deus quer cumprir as promessas dele, porque ele mesmo fala que tudo foi criado por meio dele e para ele. E nós somos criação de Deus. Então nós fomos criados para um propósito maior, para um propósito de salvação. E o tempo que vivermos aqui nessa terra, nós vamos viver para que Deus cumpra as suas promessas. Nos momentos de realizações, nos momentos de deserto, nos momentos de fartura, nos momentos de falta de coisas, mas nunca longe da sua presença. É o que ele sempre quer de cada um de nós. Moisés realizou um bom trabalho. Moisés ajudou aquele povo e Deus, ele quer que a vida que Moisés teve seja um exemplo para nós. Moisés foi um homem comum, mas foi um homem obediente. Teve as suas falhas? Teve, mas Deus o usou de uma maneira extraordinária. Deus, ele usou Moisés como um instrumento que a gente vê tudo que Deus realizou através da vida de Moisés e vê o quanto Deus ama os seus filhos, o quanto Deus se compadece do seu povo, assim como ele tem se compadecido de nós, assim como ele tem enviado pessoas para falar do seu amor, para que o nosso coração seja amolecido, para que a nossa vida seja mudada, para que os rumos dos caminhos que estamos tomando sejam rumos que diferentes, que não sejam rumos de perdição, mas Deus quer que nós vivamos debaixo das suas mãos e dos seus cuidados. Essa é a palavra que eu deixo para você hoje, que você possa pensar a respeito disso e que você ore por uma vida significativa para cada irmão e que isso seja um farol àqueles que estão sem rumo. Deus, ele quer dar rumo à vida de todos. Deus, ele quer resgatar todos. Deus quer todos debaixo das suas mãos e dos seus cuidados. Tenham um ótimo dia e fiquem todos na paz do Senhor.